pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer makes de Halloween no digital. Eu tenho uma maquiagem, eu tenho a Elsa e eu vou fazer essa maquiagem na Elsa. E vamos começar logo, que aí eu vou falando pra vocês o que eu tô fazendo e vou situando vocês do que aconteceu. Eu precisei fazer uma maquiagem menos elaborada pra conseguir fazer essa aqui, porque muita coisa eu tinha esquecido. Nessa da Elsa eu segui o simples princípio que salvou essa maquiagem. Eu comecei com a parte mais grossa, o que tinha que ser feito, e os detalhes foram pro final. Então eu me concentrei nesse primeiro estágio de fazer as partes e demarcações que eu precisava. O pincel que eu usei é o pincel Desvanecer. Vocês sempre perguntam, eu sempre esqueço de falar. Normalmente eu uso pincéis meus exclusivos, que vem com o curso de Ibis-Paint. Mas aí, como eu não quero limitar vocês, eu prefiro usar aqui nos vídeos pincéis que vocês encontram gratuitamente no Ibis-Paint, para vocês não ficarem presos aos meus pincéis. Então, esse pincel, o pincel Desvanecer, tem no Ibis-Paint, eu tenho a versão gratuita, assiste propaganda, libera, e aí vocês podem usar. Aí o que eu fiz? Nessa parte do olho, eu fiz ele todo preto com o pincel Desvanecer, ele ficou mega marcado. Pra dar uma desconcentrada, eu peguei o aerógrafo e esfumei a borda, a parte ali do côncavo. Dá um efeito, parece que não, mas dá um efeito muito diferente. E eu aconselho vocês, eu até cogitei colocar em multiplicar. Multiplicar é aquela parte da camada que a gente pode tirar do normal e colocar em várias outras categorias. E o multiplicar, teoricamente, ele camufla, sabe? Ele pega uma superfície e se mescla nela. Basicamente é isso que ele faz. Mas eu achei que não tinha necessidade, já que eu vi a maquiagem de referência, e na maquiagem de referência tinha esse fundo mais pesado, sabe? Assim, bem escuro. Esse era o objetivo da maquiagem, não parecer que tinha um fundo. Então, pra mim, não fez muito sentido colocar um fundo. Porque se eu colocasse um fundo, ia ficar com a textura da Elsa embaixo, mas não era o objetivo da maquiagem. Então, eu fui na intuição. Depois que eu fiz isso, tanto a parte do nariz quanto a parte da testa e da boca, eu fiz com o pincel Desvanecer. Eu poderia ter vindo com caneta digital e simplesmente jogado e teria dado menos trabalho, mas eu não sei porque o acabamento do Desvanecer mais esfumado me agrada. Então foi isso que eu fiz, eu fui pintando toda essa parte e delimitando. Essa parte aqui do queixo, vocês vão ver que depois eu vou acabar reconstituindo um pouco ela, mas em princípio eu fiz a parte mais grossa. Depois disso eu fui para a parte do nariz. No nariz não tem muito segredo. Eu pensei em deixar a Elsa mais pálida, porque na maquiagem de referência a pessoa estava aparentemente mais pálida, mas depois, olhando atentamente, eu acho que não é uma questão de estar pálida, eu acho que era tipo a base da pessoa, que era tipo rebocão, e aí com o contraste deu esse efeito pálida. A única diferença é que na foto de referência da maquiagem, a pessoa tem um subtom mais frio e a Elsa tem um subtom mais rosado, então eu não vi necessidade em igualar tanto assim. Uma vez que todos os 3 pontos da maquiagem estão delimitados e marcadinho, eu vim com o terceiro pincel do Ibis-Paint. Eu vou colocar o nome dele para vocês verem, mas é um pincel que ele tem umas falhas, é do próprio Ibis-Paint. Ele tá localizado ali, é o terceiro. Eu sei que tem o caneta digital, tem o segundo, ele é o terceiro, é um pincel falhado. E aí eu usei ele para fazer essa costura da parte da boca, por 2 motivos. Primeiro, que ele é um pincel que dá textura, e eu acho que esse tipo de impressão de que só tem uma pele colando um lado e o outro, com esse pincel combinaria muito mais. E se vocês perceberem, lá na foto de referência também dá essa textura. Eu achei esse pincel simplesmente muito parecido. Uma coisa que eu não fiz, eu não tentei fazer idêntico as demarcações de um lado para outro. Como eu tô usando uma maquiagem de referência e fazendo, eu não vi necessidade em ser tão Ctrl+C, Ctrl+V. Não tinha necessidade. Então, a gente tá falando de cicatrizes, nós estamos falando de pele esticada, e copiar 100% isso daria um trabalho que, ao meu ver, é desnecessário. Aí eu fui e não fiz, porque se não fazer sentido para mim, eu não faço. Então eu falei, cara, eu consigo ter o mesmo resultado, eu consigo fazer o mesmo efeito, mas não tem necessidade de simplesmente ficar ali grudando, fazer uma coisa muito perfeita, muito idêntica à referência.
É um trabalho desnecessário. Então eu reparei alguns detalhes, por exemplo, nessa parte aqui da boca, ali ela tem tipo uma leve abertura. Então eu fiz essa leve abertura. Agora, com relação ao restante, ao tá colado, como que vai ser a espessura, como o formato dessa parte, eu realmente não fiz. Eu fiz de uma forma bem aleatória, pegando só a ideia geral da referência. Depois que eu fiz a boca, eu comecei a ficar um pouco mais tranquila com relação a tudo, porque ainda assim eu ainda estava em dúvida se ia dar bom ou não. O que eu fiz foi pegar o conta-gotas, pegar a cor da pele de cima e puxar até metade, pegar o conta-gotas embaixo da cor da pele e fazer até a metade de cima, assim eles fundem. Dá muito mais efeito de realidade, parece que realmente tem uma continuidade de cor. Já que a Elsa é um desenho mais puxado por 3D, isso faz com que na pele da Elsa tenha várias sombras, luzes e subtons. Então, não tem como simplesmente pegar o conta-gotas, pegar uma única cor e ir juntando tudo, realmente não dava. Eu escolhi a Elsa pra fazer essa maquiagem porque seria muito mais difícil por conta disso, é um desenho mais 3D. Na Mulan é muito mais fácil, o desenho é uniforme, é um desenho mais chapado, né, mais liso, então tem poucas sombras, poucos subtons, então é muito mais fácil fazer coisas do que em desenhos 3D. Mas nos desenhos 3D, na maioria das vezes, o resultado fica muito melhor. Depois que eu fiz isso, se vocês for ver na foto de referência da maquiagem, essa parte aqui tem uns funis, tipo uns formatos triangulares, ou seja, não é reto, não é um formato triangular reto ou uma terminação reta. Então, depois que eu fiz toda a parte de ligamento da pele, eu vim fazendo essa parte mais aleatória da parte escura da maquiagem. É uma parte que, ao meu ver, compensa muito mais deixar para o fim, porque dá menos trabalho, você já tem localizado e posicionado perfeitamente ali aquela parte de onde está a pele, então não precisa se preocupar com relação a isso. A mesma coisa vai para o nariz. O nariz, eu dei uma olhada na foto de referência e eu vi que tinha umas partes que eram mais finas, aí eu tentei fazer um pouco mais fino, tinha umas partes que tava mais separado, tipo esse lado do nariz dela tava totalmente separado. Eu fiz um pouquinho mais separado, não ficou idêntico, mas também não era o objetivo, era apenas a gente olhar e falar, cara, ela pegou referência dessa maquiagem nessa aqui. E deu certo, né, claro. E aí depois disso vem a parte da sobrancelha. Depois que eu fiz todo, acertei, né, fiz o negócio todo bonitinho, o que que eu fiz? A parte da sobrancelha da referência tava muito feitinha, tava muito retinha, tava tipo parecendo maquiagem com pigmento, enfim, rena, não sei. Eu sei que o da Elsa foi mais falhado e aí eu decidi dar uma preenchida na sobrancelha da Elsa. O resultado foi esse aí que vocês estão vendo. Eu acho que ele ficou muito bom. Não acho, ficou muito bom. A parte de profundidade ficou perfeita, sensacional. Eu gostei muito do acabamento. Essa aqui é a segunda maquiagem de Halloween que eu tô fazendo na temática. A última foi a Mulan. Esse aqui é a Elsa. Eu gostei muito do resultado. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.